Oh, Jesus, usa, Pai, o teu servo, Senhor, conforme te apraz, Senhor. Que nós possamos continuar a ter essa visitação especial do teu Santo Espírito nesta manhã. Nós estamos maravilhados com o teu poder. Continua, Deus, a se mover em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, mais um culto de celebração a Ele. Louva a Deus pelo momento de adoração que nós já tivemos. Depois teremos a ceia. No culto das 11 teremos o batismo. E se você puder, fique para o batismo. Nós temos deixado de se alegrar com o irmão que morre nas águas. A gente tem se tornado uma igreja ritualística. E entra e sai, batismo. Não. A gente não se alegra, mas cada um que morre aqui é a festa nos céus. E nós temos que entender que o sacramento do batismo é algo muito, muito importante. E nós teremos alguns irmãos que morrerão para o mundo logo mais. Amém? Saúdo também você que está no YouTube, que está nos acompanhando. Que em nome de Jesus você se conecte com essa mensagem. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, pela nossa igreja. E eu falo isso com todo temor, sem vanglória. Que a nossa igreja ela não se furta de falar sobre temas difíceis. Nós acreditamos que a palavra de Deus ela é a resposta para todas as áreas dos seres humanos. Nós não fazemos um menu degustação da Bíblia, onde eu vou selecionando o que me convém e alguns textos espinhosos a gente pula. Não. Isso é interessante que na última célula, sexta-feira agora, foi reverberada a mensagem que o pastor Caio pregou no último domingo, e é uma mensagem difícil. Você falar no tempo de hoje de homem e mulher, submissão, aliança, legado, tudo como uma família bíblica tem que ser. E quando você vai para a célula, o que já reverbera ainda mais, que as pessoas levantam, e como é que é isso, e como é que é aquilo, e como é que é essa mulher, e como é que não é e tal. E um irmão levantou a mão e disse, eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu estive em outra igreja, e por 12 anos eu não ouvi falar de casamento, eu não ouvi falar de sexo, eu não ouvi falar de pornografia, eu não ouvi falar de temas reais do mundo real, e eu era um líder. Era um líder. E se nós não entendermos que a palavra de Deus ela é pura, cristalina, eficaz, penetrante, capaz de transformar todas as áreas do ser humano, e nós não podemos utilizar a palavra de Deus como menu degustação. Nós temos que falar sobre casamento. Na última vigília de Pentecostes, o Senhor ele fez um alinhamento e é arrependimento. Você está vindo aqui querendo receber o Espírito Santo, querendo sair do poder, mas leva a pancada do arrependimento para casa e dorme com esse barulho. E o Senhor ele vai trazendo esses temas. O pastor Getúlio trouxe o tema confissão, que é um tema que não é tão usual, e ali você vai sendo tratado. E hoje não vai ser diferente, meus amados irmãos. Nós vamos falar de um tema muito complicado e complexo para os dias atuais. E eu louvo a Deus porque o Senhor ele foi dando alguns flashes que quando você vai pregar e você fica ali discernindo no Espírito, Senhor e tal, que acho que todo pregador tem mente ao Senhor. Quando você recebe a mensagem, você é o carteiro, diz, Senhor, é essa que eu tenho que entregar, não é? Como é que é e tal. E ali, estava ali na porta e eu vi lá 2 irmãos conversando sobre o tema que nós vamos falar hoje. A Ana citou um versículo que eu vou ler agora, e ela não sabia. Então o Senhor ele vai trazendo confirmações, isso vai gerando a responsabilidade e o temor que eu entregue essa palavra como carteiro com o maior temor possível. Mas é um tema duro, ele é contracultural. E o tema da mensagem de hoje é o Senhor Jesus versus, abre aspas, S minúsculo, o Senhor Dinheiro. De um lado, o Senhor Jesus,
e do outro lado, o Senhor, com letra minúscula, dinheiro. Essa é uma mensagem que não dá like. Mas nós precisamos entrar nos textos bíblicos com coragem. E a primeira pergunta não é uma pergunta, né? E toda vida quando o Senhor ele manda, sempre a palavra ela tem o caráter também de exortar, de ensinar. E quando vem alguns textos mais duros, eu como carteiro eu já recebo e digo, Senhor, é isso mesmo? Só que o evangelho é diferente porque o carteiro recebe a carta aberta, né? Então você vai entregar e você já vai lendo e você vai apanhando do texto ao longo do caminho. Mas eu me lembro do nosso mestre, que quando ele fez um sermão sobre o pão da vida e gerou aquele burburinho, as pessoas começaram a sair. Aí disse, quem pode suportar essa palavra, Senhor? Está todo mundo indo embora. Jesus, eu acho que o teu ministério está fracassando agora. Você ia bem até aqui, Senhor. Você estava fazendo milagre, o pessoal estava vindo, estava tudo bacana, mas esse teu sermão, Senhor, o pessoal está indo embora. E o que é que o nosso mestre disse? Vocês querem ir também? Eu não vou arredar 1 milímetro da minha verdade. E ali Pedro, caído em si, diz, para onde iremos, Senhor? Para quem iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E eu queria iniciar uma pergunta, meus amados irmãos, que ela pode parecer óbvia, porque nós estamos num contexto de igreja cristã, mas ela não é tão óbvia quanto parece. A primeira pergunta é, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? A segunda pergunta é, quem lhe governa? Unicamente, Senhor Supremo da sua vida. E essa resposta é uma resposta que pode parecer óbvia. Ô, Júnior, nós estamos na igreja cristã, gospel, eu já estou com um cálicezinho da ceia, eu trouxe um envelopinho do dízimo, eu tenho um adesivo no carro. Não é sobre isso. A pergunta que tem que reverberar em nossos corações, quem é o nosso Senhor Supremo? Único e exclusivo. Quem tem o controle e o governo das nossas vidas. Quem determina tudo. Quem não negocia nada. Quem dá os destinos, as ordens, o padrão. E como o mundo interpreta o tema dinheiro, meus amados irmãos? Dinheiro é sinônimo de felicidade. Consumismo é sinônimo de felicidade imediata, que demora até o próprio cartão quando o boleto e a fatura chega. E não tem limites, meus amados irmãos, para a acumulação humana. Mais. Mas se nós atentarmos que todo mundo quer o poder da igreja bíblica de Atos 2, mas a transformação dos irmãos, como se relacionar com o dinheiro, foi óbvia e notória. Eles começaram a tratar o dinheiro daqueles irmãos refletia o Senhor que eles serviam. E a ganância não tem limites. Vivemos um mundo que infelizmente está se plantando a ilusão de enriquecer sem trabalho. Mas o texto bíblico diz para a gente ir para a formiga e aprender com ela. E essa ganância de enriquecer sem trabalho, na ilusão das mídias sociais, a loteria, a fezinha, a rifa, os coaches, o jogo disfarçado de palpite esportivo. São as bets que você vê em tudo
Só que a palavra de Deus é muito clara. Aquele que quer enriquecer depressa, sem trabalho, sem o suor do seu rosto, não ficará sem castigo. E tem forma de eu querer enriquecer mais depressa do que com o jogo? Não, aí... Mas aí vem uma pergunta, Júnior, mas se Deus é tão bom, por que tanta miséria no mundo? E como é que Deus criou esse sistema? Tudo isso é fruto do pecado, meus amados irmãos. O problema dessa loucura da acumulação é fruto do pecado. Porque hoje, no mundo, já morrem mais pessoas de doenças oriundas da obesidade do que subnutrição. Então a fome não é porque é o problema do mundo, é o homem que não dá a resposta bíblica para a fome. Porque tem muitas pessoas em alto níveis de obesidade, muito mais do que a fome. Se cada um deixasse de comer um pouquinho melhor para dividir com seu irmão, a gente não teria esse problema. A desigualdade no mundo, meus amados irmãos, 40 famílias têm mais recursos do que 4 bilhões de pessoas. É culpa do Senhor? Essa miséria. 40 famílias. Se a gente colocar uma família média de 5 pessoas, 200 pessoas têm mais riqueza do que 4 bilhões. E o Brasil é o segundo país mais desigual. Mas não caia, meus amados irmãos, eu espero que essa palavra penetre no seu coração de uma forma que aí você vai, não, nós estamos em Alphaville, essa palavra é para rico. Não, essa palavra é para ser humano. Eu vi pessoas com muitas posses, com o coração curvado ao Senhor. E eu vi pessoas em até situações muito humildes e precárias que adoram o Senhor dinheiro. E no Brasil, meus amados irmãos, a nossa realidade é que 70% das famílias vivem com menos de 2 salários mínimos. Menos de 2 salários mínimos. Mas aí você vai dizer, não, mas eu não sou rico. Mas a forma de você analisar a riqueza de uma população é naquela média como eu estou. Então nós temos que ler os textos que falem de riqueza da Bíblia e aplicar a nossa. Em qual aspecto? Porque no Brasil, uma casa com quase R$8.000 de renda já é considerada uma casa que está lá do cluster superior ali dos 6, 7% mais afortunados. Então, para a realidade do Brasil, você com 8 ou 10 mil reais, você é o rico. Então, quando eu ler aquele texto bíblico que fala de rico, você não pensa num milionário da internet, não, você aplica a você. Porque para o contexto brasileiro, você está num contexto muito superior, muito mais afortunado. Porque muitas vezes o rico que o Senhor estava aplicando não era um ultramilionário de arte, não. Era dentro daquele contexto miserável de Judá, da Judéia, se eu tinha mais posse, se eu tinha um terreno, se eu tinha um gadinho, eu já era o rico. E obviamente que dentro da desigualdade humana eu tinha lá os ultras ricos, tinha alguma outra coisa nesse sentido. Então nós temos que ler o texto bíblico e aplicar sempre a nossa. E a igreja, meus amados irmãos, ela deveria ser o padrão de compaixão, de generosidade. Mas, infelizmente, um falso evangelho, ela tem negado a cruz de Cristo. Negado o que o nosso Senhor fez. Como se o sacrifício dele fosse para transformar a nossa conta bancária. Eu estou pegando um sacrifício do Senhor do universo, que desceu, se destituiu da sua glória, e resumindo ao que ele pode fazer numa conta bancária, que é uma ilusão humana, porque ele já não é apenas números, não é nem mais materializado, ele é apenas um crédito de confiança. Porque se cair lá e desplugar do banco, o que você acha que você tem, você não tem. E eu estou pegando todo o sacrifício do nosso Senhor e colocando como se a resposta para ele era o app do meu banco. Mas Cristo veio para nos transformar, meus amados irmãos, e não a nossa conta bancária. Transformar o nosso caráter segundo o seu caráter. E nos dar uma vida eterna.
A ganância, meus amados irmãos, tem levado muitos a adorar Mamon ao invés de Satanás. E eu falo isso com todo temor e temor no meu coração. Existem muitas falsas igrejas com o nome de Cristo na placa, mas que ali presta conta a Mamon dia após dia. Mamon, ele é entronizado num templo que tem Jesus na placa. Mas isso não nos surpreende, porque o Senhor diz que existiriam muitos falsos profetas que enganariam a muito. Um falso templo, com um falso profeta, com a falsa igreja, vivendo um falso evangelho que vai levar ao inferno, mas que tem o nome santo do nosso Senhor na placa ou no site. Isso é muito duro. Nós, enquanto igreja, nós temos que se levantar, não retroceder com o evangelho, como foi cantado, puro e cristalino. E a pergunta que eu faço é, imagine esses templos de adoração de Mamon. Quem tem mais devotos? Satanás ou esses templos que adoram a Mamon? Existe um percentual de satanista, mas com toda pesquisa ele dá até quase ínfimo. E muitos deles atuam abaixo da superfície, não aparecem em estatística de IBGE, mas os templos de adoração a Mamon estão cheios, plantados de adoradores a Mamon. Mas, Júnior, aí quando a gente vai para o tema dinheiro, aí dá uma bugada na cabeça. Existe contradição na Bíblia? A resposta objetiva, não. A palavra de Deus ela é pura, perfeita, cristalina, não se contradiz. Mas como é que pode o mesmo Deus que falou para Salomão que você vai ser o mais rico de toda a terra, de todas as eras, e quando estouram a riqueza de Salomão, ninguém consegue mensurar e nenhum homem vai se aproximar ao que o Salomão teve. Esse mesmo Senhor que falou para Salomão, eu te tornarei o homem mais sábio, o mais rico da terra, é o que chega para o jovem rico e disse, uma coisa te falta. É o mesmo Deus trino, aquele mesmo Deus que disse que ia dar tudo para Salomão, chega para o jovem rico e diz, uma coisa te falta. Judas vendeu o nosso Senhor por 30 moedas, mas Barnabé vendeu tudo e entregou aos pés dos apóstolos. O Deus que diz, vocês vão sair do Egito e sem vocês pedirem, fazerem nenhum esforço, vocês vão recomeçar com os despojos dos egípcios. Eles vão chegar e vão colocar tudo que é tesouro, ouro, nos teus pés. É o que diz que a raiz do dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Da prostituição, da ganância. Ele diz que o amor ao dinheiro, né? Que está lá em Timóteo. Então existe contradição? Não, gente, porque não é sobre dinheiro. Dinheiro é inerte. Se você pegar aqui um saco de dinheiro e não tiver interação com o coração humano, ele vai ficar aqui até apodrecer, até se depreciar. Mas o que está em jogo, como tudo na Bíblia, é o nosso coração. É como nós respondemos a esse dinheiro. Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 6. Enquanto você abre, eu quero dar um breve contexto. Fase inicial do ministério de Jesus, ele já tinha sido tentado no deserto, chamado os discípulos, feito alguns milagres, e o burburinho já estava acontecendo, e Jesus ele vai fazer o seu grande sermão. E ali as pessoas vão convidando, esse aí é ele que está transformando, é ele que está curando, e ali ele se prepara para fazer o grande sermão de Cristo. E eu fico imaginando o Deus homem e Deus santo ao mesmo tempo, preparando o seu sermão. Senhor, que era o sermão que ele sabia que nós estaríamos mensurando hoje.
E eu fico pensando como é que ele elaborou esses sermões, quais temas, quais as prioridades. E se você vê, meus amados irmãos, não tem nenhum afago para a nossa alma. Existe ali um sermão contracultural que bate na hipocrisia religiosa, que dá uma ampliação do que é a lei. Se vocês estavam lendo a lei aqui numa visão limitada de pode e não pode, é muito mais amplo. E ele vai tratando temas, ele nos dá uma oração e ele entra no tema dinheiro. E não no dinheiro que você vai ter tudo inadvertidamente para você ser feliz. Na verdade, a seção dinheiro desse sermão de Jesus, ele faz duas grandes comparações. Na primeira parte, ele fala, você tem que entender e escolher entre Deus e as riquezas e mamon. E logo o seguinte, ele fala, você vai ter que escolher entre fé e ansiedade. Se você tem Deus, com fé, você sobrevive a esse mundo. Se você tem mamon, você pode ter o máximo de dinheiro que talvez você tenha, e ainda assim vai viver ansioso. E volto a dizer, meus amados irmãos, ratifico, não é sobre a sua condição financeira atual, é sobre coração. Vamos ler o texto sagrado? Mateus 6, do 19 ao 24. Gui, pode colocar no programinha que eu vou ler corrido. Depois a gente volta aí, tá bom? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz não está dentro de vocês, são trevas. Que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Gravem bem, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões, a Deus e as riquezas, em algumas versões, a Deus e mamon. Mamon é a personificação do Deus com D minúsculo de dinheiro. E eu extraio aqui desse texto relativamente curto, mas extremamente poderoso, 4 lições sobre o Senhor Jesus versus o Senhor dinheiro. Primeiro ponto, acumule o tesouro certo. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem. Pode tirar essa luz aqui, por favor, essas duas aqui, que está bem forte. Se puder, eu agradeço. Agora ficou top. Acumule o tesouro no lugar certo. Essa é a primeira lição, é a parte inicial desse trecho do sermão de Jesus, que é: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Lembremos sempre, meus amados irmãos, que o nosso Mestre e Senhor, ele não dá sugestão. Se está escrito, são ordens. E ele começa esse trecho do seu sermão com a multidão lá e dizendo: não acumulem para vocês tesouro na terra, mas acumule tesouro no céu. E ele faz a distinção do local onde você deve aplicar esse tesouro e da qualidade desse tesouro. E a gente tem que entender que naquele tempo de Jesus, quem tinha um pouquinho mais de condição financeira, ele tentava armazenar de alguma forma, não tinha app, não tinha... E os ladrões, efetivamente, eles adentravam as casas e roubavam. Aí, quais as alternativas que eu tinham? Alguns pecavam e colocavam nos pés do sacerdote para guardar do templo. Alguns tentavam colocar em sinagoga, colocar em local religioso, porque ali os ladrões não roubariam. Mas a grande maioria dos casos, eles pegavam potes e colocavam ali o tesouro,
o que eu tinha de moeda de prata, algum título, alguma coisa que eu tinha de algum documento que eu tinha, e eu, em geral, enterrava ou colocava numa caverna, em algum canto. Isso aqui, no Brasil, há 30, 40 anos, era normal ter os caçadores de botija ainda, que muitas vezes achavam lá papel velho que não valia mais. E aqui o Senhor ele faz uma clareza, dizendo assim, ó, vocês que têm um pouquinho mais de dinheiro, mas se aplica a todos, que é sobre o coração, você pode pegar aquele seu jarro enorme e enterrar, ou você pode pegar o seu jarrinho pequeno que você economizou e enterrar. Essa sua aplicação, ela até pode escapar do ladrão, que você já protegeu ele. Mas quando você achar, a moeda pode estar enferrujada. E o outro, se for um título, se for qualquer outro material, um tecido fino, ele vai estar depreciado pela traça. E aqui o Senhor ele diz assim, você tem duas opções. Você pode pegar um investimento errado e aplicar num local errado, onde a traça, a ferrugem corrói. E esse investimento, meus amados irmãos, ele é extremamente atemporal. Se a gente vê o que foi a Venezuela alguns anos atrás, o que ela é hoje, você vê pessoas saindo com mochilas, literalmente mochilas de dinheiro que não vale praticamente nada. E Jesus vai falando, vocês têm a possibilidade de aplicar aqui, ou você tem a possibilidade de aplicar no Federal Reserve Celestial, onde eu sou o ministro da Fazenda, da Economia, onde o que vocês valorizam é estrada dos meus pés, porque está dizendo que em Jerusalém o ouro nós vamos pisar nas ruas de ouro. Aí você tem duas formas de entender o que você quer. Você quer continuar aplicando, gastando toda a sua vida para colocar dinheiro aqui. Aí, Júnior, mas a gente não coloca mais enterrado, você está colocando no aplicativo. A gente viu a pancada que aconteceu com o Collor e vai continuar colocando tudo isso e falam-se de um reset que vai acontecer em algum momento ali, que vão dar um desplugue, toda a sua confiança. Muitas vezes pode amanhecer com um recurso e não ter outro recurso. Você vai continuar vivendo e gastando toda a sua vida nisso, ou você vai investir no tesouro celeste? Provérbios 11:4 diz que as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Resumindo, o caixão não tem gaveta. Esse é o cerne desse provérbio. Aplicação prática. Lucas 12:15 vai dizer, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E o contexto desse Lucas 12:15 é aquela parábola daquele homem, daquele fazendeiro, que quanto mais ele tinha, mais ele queria construir celeiro, mais ele queria construir celeiro, mais ele queria... E o texto termina dizendo, ainda hoje, a sua vida lhe será ceifada. E eu não vou te medir pelos teus celeiros cheios. Eu vou te medir pelo que você acumulou no tesouro celestial. Não tem nenhum problema você ter celeiro cheio, desde que você tenha muito mais no tesouro celestial. Mas se você pegar, é a parábola do rico e do Lázaro. O pobre e miserável do lado de Abraão, e o rico que entendeu que as suas riquezas não valiam nada e desesperadamente, deixa eu voltar para alertar toda a minha família, porque eles não entenderam, eles estão depositando tudo nesse banco temporal, e eu cheguei aqui no banco celestial e vi que a minha conta não tem nada. E a palavra foi muito clara, não. Tem Moisés, tem os profetas, e eles não escutaram eles e vão continuar não te escutando. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que a felicidade nossa é uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
A felicidade do cristão é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ponto. O mundo tem dado satisfação na próxima campanha do namorado, das mães, do Natal, na próximo desconto. Isso é ilusão, meus amados irmãos. Isso não é felicidade. Isso pode ser qualquer coisa, menos felicidade. E se nós não convertermos o nosso coração e a nossa mente, nós enquanto cristãos estamos dizendo, como é que você trata o teu casamento? Eu dou o cartão de crédito para minha esposa, misericórdia. Se ajoelha e ora com ela. Cartão de crédito não vai transformar um coração pecaminoso. Não vai dar a resposta. E muitas das vezes o mundo vai incutindo, a gente vai transformando. E não estou dizendo, meus amados irmãos, que a gente tem que mimar nossas esposas, nossas famílias, trabalhar, usufruir com gozo no Senhor. Mas isso não é a resposta para a vida. Isso não é felicidade. E a pergunta... Mas aí, Júnior, eu posso fazer uma outra coisa? Então, se dinheiro é tudo isso, eu vou fazer um voto de pobreza, também não resolve, que muitos fizeram ao longo da história, largaram tudo e fizeram o voto de pobreza, e não resolveu. Esse bode está na sala e nós temos que entender como viver com esse subjugado aos nossos pés. Esse é o desafio. Fazer voto de pobreza e sumir do mundo não vai resolver, porque a razão do problema somos nós e o nosso coração. E a pergunta que nós fazemos nessa manhã para nós é: pega o aplicativo virtual. Na primeira página tem o nosso tesouro celeste. Você vê o saldo atual, o tesouro terreno. Alguns a conta vai estar negativa, alguns vai ter superavitário, alguns vão estar com investimento, com uma prudência maior, ok? E na outra página do app, se eu virasse, como é que está o tesouro celestial hoje? Essa é a pergunta. Atualiza o aplicativo do Banco Celestial e vê como está o saldo hoje. Se você tem dúvida que tem saldo lá, meus amados irmãos, se arrependa hoje. Porque, meus amados irmãos, é essa conta que faz a diferença. É essa conta que faz a diferença. É essa conta que faz a diferença. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que converter a nossa mente, o nosso coração para uma verdade bíblica. E eu gostei muito esses dias no Gourmet. O Gourmet é bênção para a gente ouvir causas, trocar ideias. O irmão falou e disse: pastor, tem um negócio que me incomoda muito. Eu disse: foi não. Você sabia que eu não era aqui de São Paulo, eu era de outra igreja e tal. E eu era uma igreja bem humilde, eu era o único irmão que eu estudei e tal. E eu tinha um carrinho lá. E chegava, vez ou outra era difícil, um culto sim, o outro também. Chegava: meu irmão, como você é abençoado. Quem disse que eu sou abençoado? Você sabe como é que eu trato a minha esposa? Quer dizer que se eu agredir ela e chegar com um carrinho, com um poisézinho melhor do que o seu, isso já é reflexo do que eu sou abençoado? Eu disse: glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Porque se o nosso exterior refletir a bênção do Senhor nas nossas vidas, nós vamos admirar o político corrupto, traficante, o jogador de futebol hipócrita, que bota a faixa Jesus, eu te amo, e depois nego tudo isso. Porque se o exterior vai mensurar que eu sou abençoado, quem disse? Na verdade, tem que sacudir a roseira e ver o que sai de fruto bíblico. No fruto do Espírito Santo não tem o quanto dinheiro você tem. Não tem. Gálatas 5 não fala. Para medir o fruto do Espírito da pessoa, você tem que ver como é que está o carro dela. Não. Isso é consequência. Na verdade, eu tenho que ver amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. Isso é que eu tenho que ver e começar a testar. Isso é sim ou não é uma pessoa de Deus. E tem um caso muito interessante
E esse homem de Deus, eu sei que o pastor Caio já o conheceu, que é um empresário da Forte Leve. Esse homem, ele mantém centenas de pessoas, missionários no Brasil. É um homem extremamente próspero e que reverte o seu negócio, a sua empresa, o seu business para centenas de missionários no Nordeste. E eu vendo uma vez uma entrevista dele, né? Seu João, o nome dele, eu entrevistei, pô, você faz tanta coisa no Brasil e tudo, e você tem uma vida boa. Eu não reclamo da minha vida, não. Mas você só tem uma casa, tem um carro bom e tudo é para as fábricas e tudo é... Por que você não pensa em trocar para um carro melhor e para uma coisa? Eu disse, meu irmão, eu até penso, mas quando eu penso em trocar esse carro meu, que já é muito bom, muito melhor do que o que eu sonhei, e que eu vejo que a diferença é mais 2 missionários... Quando eu penso em trocar minha casa, entender que eu vou colocar mais uma linha de produção e vai ser mais 50 missionários, eu já sou muito grato. Eu já tenho muito melhor, muito mais do que o que eu já sonhei, do que eu já imaginei. Então, eu vivo e toda a minha casa, todo o meu negócio é convertido ao Senhor. Lucas escreveu que, por isso eu lhe digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ele acabar, estes o recebam na morada eterna. Usem esse dinheiro, esse recurso do mundo ímpio para ganhar vidas para mim, e todos vocês estarão gloriando no céu, em gozo na morada celestial. Então o recurso que nós recebemos, esse homem entendeu muito bem, é para me multiplicar para o reino. E eu fico pensando, alguém olha assim, pô, esse João da Forte Leve é um cara milionário. Ele efetivamente é no aplicativo terreno, mas no aplicativo celestial ele é ultra trilionário. E nós cantamos, meus amados irmãos, está aí no mundo gospel. Abro mão das riquezas por ti. Teu, tudo é teu. Será? Será que é mesmo? Abro mão de tudo por ti, Senhor. Teu, tudo é teu. Será? E a pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que o Senhor tocou as tuas finanças em prol do reino dele? Porque se o reino é dele, a glória é dele, o recurso é dele, nós somos apenas mordomos. Qual foi a última vez que você usou o que é dele para a glória do reino dele? Se não aparece, meus irmãos, novamente, misericórdia. Porque o Senhor, ele está aí com a grande obra para ser feita, para que pessoas sejam... Que esse dinheiro desse mundo pecaminoso seja convertido em coisas para o reino. E se eu puxo na memória como cristão e não vejo nada, misericórdia. E eu vou contar um caso real. Eu cresci com o chamado livro preto. O que é o livrinho preto? Minha mãe, mulher de Deus, nós morávamos num condomínio. Tinha 30 e poucos apartamentos e tinha muitas pessoas com muito mais condições do que nós. Mas a gente já criança, ela dizia, filho, sempre tem que ter algum dinheirinho aqui em espécie nesse livro preto. Porque se alguém bater na porta pedindo por um botijão de gás para ajudar a pagar uma conta elétrica, não pode faltar. E eu cresci vendo zelador do condomínio ir lá, empregadas domésticas, porteiro, sabia que existia uma mulher de Deus que se compadecia de uma água que estava sendo cortada, de uma luz que poderia ser cortada. E às vezes o livro preto, tínhamos dias melhores, dias piores, tinha lá que o livro preto estava mais cheinho, a gente via. Tinha dia que os livros pretos estavam só quase as páginas, a gente entendia. Mas nunca faltou recurso no livro preto. E nós temos que colocar nossa fé prática e real, meus amados irmãos. O Senhor está aí gritando, usem o recurso de vocês para fazer impacto no meu reino.
E como isso acontece na prática, meus amados irmãos? Na minha vida, é ruim falar e testemunhar sobre si, mas eu aprendi através do Evangelho, através de testemunho de pessoas reais, que realmente o que temos é para o Senhor. E essa pergunta que eu fiz para você, qual foi a última vez que você foi utilizado em favor do reino? Se perguntar para mim, você quer saber da última semana, do último mês, do mês retrasado? Porque tudo tem que estar curvado ao Senhor. Mês mais, mês menos, obra maior, mas se tem que estar curvado. E eu vou contar 2 exemplos reais que aconteceram. Teriam outros. Como o Senhor se move. Eu e a Ana, nós saímos de férias, grávida da Estezinha, 7 anos atrás, e nós fizemos uma conexão no aeroporto da Cidade do México. É um aeroporto gigantesco, estava muito, muito cheio, e ali nós procurando o finger de onde é que ia mudar o outro voo e tal, e eu vejo mais ou menos na distância daquela porta uma pessoa com uma camiseta Jesus Freak, alguma coisa relacionada, e eu sabia que era algo que estava acontecendo no Brasil. Aí os pessoas falaram, segue aquele cara. Aí eu com quase 200 metros de distância, eu tentando seguir aquele cara no aeroporto, e a Ana com a barriga grande, amor, vamos lá atrás daquele cara, e eu atrás do cara, e não achava, e o homem sumia. Não... Aí eu acho, você é brasileiro? Eu disse, sou. Aí acabou o assunto. Eu disse, pô, você mandou eu seguir esse cara para quê? Eu segui, cheguei aqui, o que é que eu vou fazer? Aí o Senhor, pergunta se ele é missionário. Você é missionário, meu irmão? Sou. Estou fazendo uma obra no Haiti. No meio de homens totalmente idólatras que sacrificam pessoas, crianças. E o Senhor diz, faz uma oferta para esse homem. Paga uma refeição para esse homem. Amém. Toda glória ao Senhor, meus amados irmãos. Eu gosto de reverberar o que o Calvino diz. Tudo que tem bom em mim é o Senhor. Tudo que tem ruim em mim sou eu mesmo. Outros dias, e aeroporto se torna teria muito mais do que uma dezena de histórias em aeroporto. Dá alguma coisa ruim para mim em aeroporto, eu venho a ira e depois eu pergunto, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Outro caso, 2 anos atrás, estava em Minas, voltando, aí saindo, e minha família sabe, quando eu tenho viagem a trabalho, o que eu mais quero é voltar para casa o mais rápido possível, e o negócio enroscou no trabalho, já saí para o aeroporto meio rápido, aí bateram no carro, o carro era alugado, eu disse, eu tenho que devolver, mas aí quando você vai na locadora, checklist, assina, aí perdi o voo. Aí eu sento lá no aeroporto, aí Senhor, eu queria voltar, e depois pensando, calma. Aí eu estou sentado aqui, abri o computador, estava trabalhando, aí começa a chegar igual uma galinha com seus pintinhos. Uma mulher, um filho, com marido, só tinha um cachorro e um papagaio. Chegou umas 15 pessoas, assim, literalmente assim do meu lado. Aí começaram a falar em espanhol, e o Senhor, senta lá, fala com eles. Resumindo, eram imigrantes venezuelanos que estavam tentando a vida no Brasil e estavam alguns dias sem comer. E ali iam mudar para o Mato Grosso, e ali o Senhor vai lá, fornece uma janta, um alimento para eles e faz uma oferta na vida. Aqui, gente, volto a dizer, a gente não pode parabenizar isso, que isso é para ser natural na vida do cristão. Não é para ser excepcional, oh, que bacana, não! Isso é para ser ordinário nas nossas vidas. Ponto 2. Guarde o coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui é muito claro, o coração no contexto bíblico é o cerne da vida humana, é onde a nossa adoração ela é gerada. Deus não divide a sua glória com ninguém. E para o Senhor, adoração a outros deuses é igual a prostituição. Então, se a gente se prostitui com Deus mamão, Deus dinheiro, para o Senhor é a mesma coisa que prostituição. E é bem interessante que quando Jesus ele dava esse sermão, Lucas ele é muito categórico, eu gosto dos escritos de Lucas, que ele pega alguns detalhes que alguns não pegavam. Em Lucas 16:14 ele vai dizer, os fariseus que amavam dinheiro zombavam de Jesus.
Quando Jesus exortava acerca de dinheiro, logo depois ele falava: e os fariseus que amavam o dinheiro zombavam, caçoavam do mestre. E aqui, meus amados irmãos, porque é o jovem rico. O jovem rico, ele gabaritava no ISO 9000 Gospel. Quando foi perguntando ali, todos os pontos era certificação ISO 9000 Gospel lá em cima. Faço. Mas uma coisa te falta. Larga tudo. Larga as tuas riquezas. Larga esse teu ídolo. Estoura ele aqui na minha frente. E me segue. Só que ali o jovem rico não compreendeu, mas Jesus ele estava ali com o app para clicar na transferência, tirando tesouros dele da terra e jogando tudo para o celestial. E quando Jesus ia aplicar, e o texto segue dizendo, e ele deixou o mestre porque tinha muitas posses. Então ele resolveu continuar agarrado com as suas posses terrenas. Ele não quis. E muitas das vezes, meus amados irmãos, quando eu vejo esses textos duros em relação à Bíblia, é muito fácil pegar e bater na pedra do jovem rico. Esse milionário não largou tudo. Lembrem-se que 8 salários mínimos, 8 mil e poucos reais, é o contexto de rico para o Brasil. E se o Senhor mandasse a gente largar tudo por ele? Nesse contexto. Não vou largar tudo não. Se é apenas um dizimista fiel. Não largar tudo não. 10% da renda de dízimo e 10% de oferta. Se fosse apenas isso que o Senhor mandaria, a gente efetivamente obedeceria. Ou eu dizia, não, Senhor, quando eu tiver muito, é o pagão adorador de Mamon na Mega Sena. Senhor, você não sabe quantas coisas eu vou fazer, por isso que eu faço essa fezinha aqui na Mega Sena, Senhor. Quanta obra social tem guardado aqui no meu coração. Quantos missionários que eu já enviei nos meus sonhos. Só me dá o recurso. Mas o Senhor, Ele sempre vai potencializar o que você faz no pouco, no privado, para depois Ele... Sempre. Essa é a fórmula de Cristo. E se Ele falar, não, assim... Só faz um compromisso comigo e não faz compras fúteis por um tempo. Só para você entender como é que funciona, que eu trato e coloco o dinheiro no lugar certo. E se o Senhor fizer essas respostas para nós? Ponto 3. Guardem os olhos. 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Da mesma forma que o coração é a fonte, da adoração, os olhos é a porta do corpo. Cuide dos olhos, porque se você cuidar dos seus olhos, tudo será bom. Mas se você não cuidar dos seus olhos, será mal. E olho está relacionado à cobiça. E aí a gente faz um link perfeito com um mandamento de Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, para descobrirmos o contentamento, a gratidão, colocar debaixo dos nossos pés o Deus dinheiro, nós temos que efetivamente cuidar dos nossos olhos, para não viver esse mundo de hiperestimulação, que tudo a gente vê, compara, e quem compara, compete. Se eu estou ali, não, eu só estou vendo ali, que legal. Cuidado, se a gente não cuidar dos nossos olhos, possivelmente é uma porta de abertura para nós adorarmos o Deus Mamon. A grama do vizinho sempre será mais verde. E se não visitarmos o nosso coração, meus amados irmãos, aquele emprego, aquela casa, aquele meio de transporte, aquela viagem, tudo que nós ganhamos em oração depois que está, só isso, Senhor. Está tão ruim. Uma das coisas, meus amados irmãos, por favor, se me convidar na sua casa, não faça isso para mim.
Pastor, entra aqui na minha humilde residência, misericórdia. Esse é o seu palácio que o Senhor te concedeu. Seja grato a isso. E a pergunta que fica é: o que temos cobiçado com os nossos olhos? A casa do próximo, o trabalho do próximo, a viagem do próximo, a roupa do próximo, a posição do próximo. O que temos cobiçado? Ponto 4. E ali o pessoal já estava nas cordas desse sermão de Jesus. Aí vem o grande finale. Versos 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamão e às riquezas. E nesse app, o Senhor ele faz uma constatação muito clara. E para nosso contexto é difícil, não pode servir a dois senhores. Para aquele povo que tinha muitos serviçais era muito claro. Você só poderia ter um único Senhor, guarda de Senhor. E servo não era compartilhada, não era dividida. Você só pode ter um único Senhor, porque se você tentar ter dois senhores, você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai obedecer um e vai desobedecer ao outro. E aquilo, ele faz uma pergunta, né? Porque não dá para servir a Deus ao dinheiro. Senhor, o mestre diz que não dá para servir, e nós estamos no século 21 dizendo: Senhor, eu consigo trabalhar com 2 altares. Não dá. O Senhor ele não divide a nossa glória, a glória dele, perdão, com ninguém. É um Senhor único. É isso que difere de todas as coisas. E a pergunta vai ser sempre A ou B. Egito ou terra prometida? Escolham, vocês vão servir Jeová ou Baal? Aonde você vai aplicar o seu tesouro? No céu ou na terra? Jesus ele passou por essa pergunta. Escolham. Nós vamos falar de ceia. De um lado, Jesus, e do outro, Barrabás. As escolhas continuam aí hoje, para nós. O que nós escolhemos? O Senhor ou a mamão? Mas, meus amados irmãos, de todo esse trabalhar nessa mensagem, teve algo que foi o mais duro de tudo, e eu vou falar agora com mais temor. Eclesiastes 10, 5, 10 e 11 vai dizer: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Olha o que o Espírito Santo me falou. Fale para a minha igreja que tem adoradores de mamon, que adoram mamon. E quando o negócio aperta, que falta um dinheiro, eles se ajoelham para mim pedindo auxílio para voltar a adorar mamon. Meu Deus, se esquecem de mim por meses, por tempos. Quando a dificuldade financeira vem, se ajoelham para mim pedindo recurso para voltar a adorar mamon. Senhor, tenha misericórdia. Vamos recapitular, meus irmãos, o que nós vimos nessa manhã. Pode baixar as luzes, Gui. Queria chamar o Marcelo, chamar a Ana, que vai nos conduzir em ceia. Vamos fazer algumas reflexões finais aqui. 4 pontos que nós refletimos nessa manhã. Acumule o tesouro certo. Nós temos que escolher onde nós vamos acumular esse tesouro. Nós temos que escolher guardar o coração, guardar os nossos olhos e fazer uma escolha entre o Senhor Jesus e o Senhor com S minúsculo mamon. E algumas perguntas que eu faço nessa manhã para todos nós é: eu abro mais a Bíblia ou o app do meu banco angustiado
para saber o que vai acontecer. Oro apenas por dinheiro para retornar depois uma adoração a Mamon depois? Ou a minha oração, ela aplica todas as áreas que o Senhor me manda orar? Como está a ganância na minha vida? Como está a cobiça na minha vida? A minha felicidade é efetivamente estar no Senhor? Sou um mordomo do Senhor? E o problema que Jesus trabalhou naquele sermão persiste hoje. Jesus estava alinhando a verdadeira adoração, porque aquele povo adorava sim as butias enterradas. Só mudou para os apps do banco. Mas o Senhor ofereceu para aquele povo uma graça libertadora, transformadora, para libertar da ganância, da avareza, da ilusão. E essa graça está continuando aqui. O Senhor fala, Ele mesmo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ser livre, meu amado irmão. Mas é preciso, ao destornar, ao quebrar esse ídolo, viver com responsabilidade para o Senhor. E o mais duro, meus amados irmãos, é saber que o nosso Mestre Senhor, dono de toda a riqueza, de todos os tesouros, que criou todas as coisas com a sua boca, Ele abriu mão de toda a pompa, de toda a glória, das suas vestes celestiais, das coroas jogadas aos seus pés, dos cetros, dos tesouros. Ele abriu mão de tudo e veio a um mundo nu. Ele abriu mão de tudo. Ele deixou toda a riqueza que ele tem lá no Federal Reserve Celestial e zerou o saldo para viver nessa terra. Para viver nessa terra. Por mim e por você. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria fazer uma oração. 2 orações, na verdade. A primeira é se tem alguém que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer nessa manhã, aqui ou aí no YouTube. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, dono de tudo, de todos, que morreu naquela cruz para me salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Assume o senhorio completo da minha vida. Perdoa os meus pecados. E o segundo questionamento, a segunda pergunta é para crente, para cristão, que talvez você foi confrontado com essa palavra, foi rasgado por essa palavra, e talvez apareceu algo aí no seu coração que você não conhecia, que são traços de adoração a Mamon, traços de adoração ao dinheiro, ou muitas vezes você foi confrontado que o Senhor não está no local que Ele deveria estar. Mas a graça, ela pode te redimir, meus amados irmãos. Faça essa oração. Senhor Jesus, perdoa, Senhor. Eu me humilho diante de Ti, Pai. Perdoa todas as vezes que consciente ou inconscientemente eu lhe destronei do meu coração e prestei culto a Mamon. Me liberta, Senhor. Eu quero viver, Senhor Deus amado, servindo a Ti. Eu quero viver, Senhor Deus amado, em fé, não em ansiedade. Torna-me, Senhor, um verdadeiro mordomo Teu. Que eu possa, Senhor Deus amado, usar as riquezas desse mundo para expandir e glorificar o Teu nome nesse reino. Em nome de Jesus. Vamos para o momento da ceia. Se você não recebeu, erga a sua mão. E eu gostaria de chamar o Manayoshi para se posicionar, que após a ceia a gente vai finalizar adorando. Aleluia. Se você puder, se ponha de pé, meu irmão.
Aleluia, aleluia. Ó Senhor, como é bom, Pai, ser confrontado, Deus. O que aconteceu hoje aqui é que nós fomos, de alguma forma, colocados no caminho. Entenderam? O que aconteceu hoje aqui nesta manhã é que se você tá assim meio uau, como se tivesse apanhado de tudo quanto é, né? Eu tô assim, tá? Então, eu imagino que quem estava atento desde o começo aqui, com a adoração, com a palavra, a gente tá assim. Mas sabe o que aconteceu com a gente? Ó, Jesus colocou a gente no caminho. E a gente não pode vacilar. Conselhos práticos, frutos do Espírito, fruto do Espírito. Nós temos que estar próximos àqueles que refletem o máximo do fruto do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que as más conversações vão nos levar para que lugar? As más companhias vão nos levar às más conversações, vão nos levar para o caminho da perdição. E se a gente não estiver perto daqueles que tentam espelhar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, nós seremos corrompidos. Esses são conselhos práticos, porque às vezes a gente escuta a palavra, sai daqui cheio do Espírito, quando a gente passa na porta, começa o levante. É no trânsito, é no condomínio, é na casa, é na portaria, é algum familiar, alguma coisa nos tira desse lugar. E como, Ana, como que a gente fica de pé? Se acompanhando de pessoas, de irmãos, da irmandade, do reino, buscando na palavra, tá tudo aqui. Não tem outra literatura. As outras literaturas às vezes nos ajudam a compreender melhor, mas está tudo aqui. Não tem segredos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está na comunhão dos santos. E eu queria te convidar nesta manhã a pegar deste corpo, que é o símbolo, né? É a representação do corpo de Cristo. O corpo que somos nós, a igreja do Senhor, e Cristo é o cabeça. É exatamente essa consciência que nós devemos ter. E também do sangue, o sangue derramado naquela cruz, que é a representação da nova aliança. Nós estamos unidos a um Deus que derramou o seu sangue, que veio à terra para nos purificar, para nos salvar, para nos libertar. Nós não somos mais condenados, nós não somos mais escravos, nós somos livres, porque nós fazemos parte do reino de Deus, nós pertencemos a Cristo Jesus, amém? Então coma deste pão, beba deste vinho, e que o desejo do nosso coração é que nós todos saiamos daqui firmes e de pé e permaneçamos para a honra e glória do nome de Jesus, amém. Aleluia. Que a graça, o amor, as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com cada um de nós hoje e sempre. Vão na paz e que o Senhor Jesus te acompanhe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar.